Muita gente pediu lá no Instagram, no Twitter, para que eu gravasse um vídeo analisando esse trabalho mais recente que saiu a respeito da fluvoxamina no tratamento precoce da Covid-19. Um trabalho brasileiro de uma iniciativa chamada Together. Vamos analisar então esse trabalho? Vamos falar sobre essa medicação? Da onde ela vem? Como ela funciona? Como que ela poderia contribuir nos casos de Covid-19? E, principalmente, fazer uma análise crítica a respeito desse trabalho. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, sou especialista em cardiologia, clínica médica, sou doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal a gente fala a respeito de temas relacionados à medicina e à ciência da saúde de uma forma independente e crítica a respeito dos principais trabalhos publicados. Esse conteúdo é destinado a você que é da área da saúde e a você que também não é, mas quer aprender mais sobre o assunto e entender sobre medicina e estudo científico. Então vamos falar da fluvoxamina. Então, gente, antes de falar sobre a medicação, eu queria fazer aquele aviso básico aqui, né? Gente, a gente não estimula a automedicação. Se você ficar com dúvida a respeito da medicação e você aí não for médico da área da saúde, não se automedique. Procure um médico de sua confiança para se orientar. E de volta, como sempre que eu falo dessa doença aqui, isso aqui não é um canal político. Isso aqui não é político, não defendo A, não defendo B. A gente analisa e faz críticas sérias sobre o trabalho. E isso é natural de qualquer artigo científico. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é essa medicação, né? A fluvoxamina, ela é um antidepressivo. Ela atua por meio de dois mecanismos. Por meio da inibição da recaptação de serotonina, como várias outras medicações. Por exemplo, a fluoxetina, sertralina, paroxetina. Pensando bem, talvez até caiba um vídeo só sobre antidepressivos. Mas também ela atua em um outro receptor chamado sigma. Essa medicação ela é bem antiga, na verdade. Ela é de um laboratório alemão. Ela já está no mercado desde os anos 80. Não tem muita gente que utiliza ela. Não é uma droga de primeira linha, nem para o tratamento da depressão, nem os transtornos de ansiedade, que é onde ela é indicada também. Mas alguns estudos de algum tempo atrás mostraram que ela poderia ter um certo efeito anti-inflamatório. Esse estudo foi feito no modelo de ratos e testaram o efeito que ela teria em quadros de sepse, que é aquela infecção generalizada, aquela inflamação. E nos modelos animais demonstrou um potencial benefício. Na sequência, tiveram a ideia, então, já que muitas drogas anti-inflamatórias estavam tendo benefício na Covid-19, e eu cito algumas aqui, que já tem vídeo aqui no canal, assiste lá depois: corticoide, tocilizumab, tofacitinib, baricitinib mais recentemente, também teve os anticorpos monoclonais, que eu não gravei vídeo, se quiserem, escrevem aí embaixo que eu gravo mais pra frente analisando os trabalhos também. Então, dentro dessa linha, bom, vamos testar então essa medicação que é barata, é antiga e tem aí um potencial benefício anti-inflamatório. Alguns estudos pequenos surgiram e levantaram a possibilidade, pode ter mesmo um efeito, mas estudos com 100, cento e poucos pacientes, a gente sabe que não tem um número suficiente para comprovar a sua eficácia. Por isso, ele foi testado com um número maior de pacientes numa iniciativa chamada Together. E aqui, antes da gente ir para análise, cabe falar sobre essa iniciativa. O Together, ele é uma iniciativa de pesquisadores aqui do Brasil em parceria com pesquisadores norte-americanos. O objetivo dessa iniciativa é testar várias medicações na fase inicial da Covid-19 para ver se encontra algo que poderia trazer algum benefício. Mais ou menos como o Principle, lá do Reino Unido, que eu comentei aqui no vídeo sobre a budesonida. Desde o começo da pandemia, eles testaram medicações diferentes. Eu vou colocar aqui na tela as medicações que foram testadas até agora e os resultados que tiveram. Então, lá no começo, ele testou hidroxicloroquina e o estudo teve que ser separado por futilidade, ou seja, não tinha benefício. Inclusive, ele coloca ali que já foi publicado esse resultado. Ainda naquela época, testaram lopinavir com ritonavir, que é uma medicação utilizada para HIV. Também o estudo parou porque não demonstrou benefício. Essa medicação foi testada também em outros estudos e com o mesmo resultado. A fluvoxamina a gente vai conversar hoje. Também tinha um braço que testava ivermectina, que também foi analisado e não demonstrou benefício. Ele coloca ali que está em andamento a publicação desse artigo. Quando sair, a gente pode comentar aqui também. Metformina, que é uma medicação para diabetes, também foi testada e também foi parada por não ter benefício. Doxazosina, que é uma medicação para próstata, uma medicação que relaxa vasos também. Pode ser usada para baixar a pressão, como droga lá de segunda, terceira, quarta, quinta linha, mas também
para hiperplasia de próstata, também foi parado, e o PEG-interferon, que está em andamento. Mas o que a gente vai falar hoje é desse que teve benefício, que foi o da fluvoxamina. Agora vamos lá para a tela para a gente poder ler esse trabalho juntos. Então, estou aqui na minha tela aparecendo aqui o trabalho, né? Esse trabalho, ele foi publicado no Lancet Global Health, tá? Toma cuidado, esse aqui não é o Lancet, tá? O Lancet, ele tem vários grupos de revistas. Ele é uma cadeia maior, que tem o Lancet, que é a principal, e várias outras, como o Lancet Respiratory Medicine, o Lancet Neurology e o Lancet Global Health, que é esse aqui de problemas mundiais. Então não é o Lancet, mas é uma revista do grupo Lancet, tá? Não sei se ficou claro isso. De qualquer forma, é uma revista indexada, com bom fator de impacto e também em que seus trabalhos são revisados por pares, ou seja, é uma revista de qualidade. Então vamos ler aqui o trabalho. Os efeitos, né, do tratamento precoce, early treatment, com fluvoxamina em pacientes com risco de hospitalização e Covid-19, o Together Trial. Aqui ele traz o abstract, mas como eu falei, a gente não vai ler o abstract, a gente vai ler o trabalho completo. Então ele inicia aqui explicando que a gente está diante da pandemia da Covid-19, explica o que eu acabei de falar, o que é a fluvoxamina, que ela atua naqueles dois receptores, que ela tem potenciais ação anti-inflamatória, que teve aquele benefício lá em animais e que pequenos estudos placebo-controlados demonstraram a potencial utilidade dessa medicação na Covid, né? Então sempre que você escreve um trabalho, você começa justificando a razão por que você desenhou esse trabalho. Aí vamos para os métodos, né? Então ele começa aqui, que o Together é randomizado, né? E ele avalia drogas repurposed, né? Ou seja, drogas que tinham outros propósitos para colocar na Covid-19. Então, tem vários braços que são todos aqueles que eu expus já aqui para vocês. Ele foi desenhado, então, com autoridades de 11 centros no Brasil, né, que foram recrutando os pacientes. Daí ele coloca aqui que as intervenções que já foram testadas, né, hidroxicloroquina, lopina com ritona, que foram negativas, metformina, que foi negativa, ivermectina, que foi negativa, doxazosina, que foi interrompida, essa aqui que do interferon pegilado, que está em andamento, e a fluvoxamina, que a gente vai estudar. Então ele coloca aqui quem coordenou, que foi lá em Vancouver, no Canadá, como eu falei naquela parceria, e foi implementado aqui para os pesquisadores lá de Belo Horizonte, né? E foi analisada lá, a análise estatística lá nos Estados Unidos. Isso aqui é importante, né? A análise estatística foi realizada e o estudo foi coordenado não por pesquisadores que estavam ali, não por pessoas independentes. Isso aqui é legal e dá ponto aí para o trabalho. Foi feito de acordo com as boas práticas, ele foi aprovado na CONEP, né? Isso aqui é bem importante. Ele foi aprovado lá pelo Comitê de Ética do Canadá também, então 2 países diferentes aprovando. Ele foi tudo fiscalizado e teve uma análise independente dos dados. Isso aqui também é importante para fiscalizar o trabalho. Parando um pouquinho aqui o vídeo, gente, só para lembrar vocês de escrever o que vocês estão achando aqui, deixar sugestões para vídeos futuros e dar o like se ainda não deu e se inscrever se ainda não for inscrito. Agora sim, vamos continuar para a análise do nosso estudo aí, né? Então vamos lá, vamos ler aqui então o que ele fez. Os participantes de 11 cidades foram recrutados. Então ele coloca aqui, né, gente, que o paciente era recrutado até o 7º dia de sintoma. Os pacientes também tinham que ser de alto risco de complicação. Por que ele coloca isso? Se o paciente é de alto risco de complicação, tem mais chances dele ter o desfecho que o estudo vai afetar. E quanto mais desfecho tem, menor número de pacientes a gente precisa incluir, assim, otimizando esses dados, né? Então, o que define o poder estatístico é o número de eventos que teve. Então, se você tem pacientes que têm um risco maior de ter evento, você vai precisar de um número menor de pacientes para ter relevância estatística. Por isso que ele seleciona, né, aqui de fato os pacientes que têm uma chance maior de complicação, como asma, pacientes tabagistas. Ele coloca todos os fatores de complicação aqui que eles poderiam para entrar no estudo, né? Pacientes que não tinham foram excluídos e então ele informa aqui que foi pego o termo de consentimento e na sequência, se o teste de Covid fosse negativo ou o teste de gravidez positivo, o participante também era excluído, né? Então eles pegaram todos os dados do paciente e os pacientes foram randomizados, né, por bloco e estratificados de acordo com a idade, né? Ou seja, para ficar bem homogêneo mesmo, randomizados então ali pro placebo ou para a medicação em questão. E daí aqui ele coloca como ele coletou os dados, quando que ele fez as análises, que eles faziam contato via telefone, certo? E então considerando aqui a característica, tudo mais, coletaram poucos dados, mas eles fizeram essa avaliação aí dos pacientes. Então aqui está o desenho do estudo. Eles avaliaram 9.803 pacientes, né, dos quais 6.480 foram excluídos. Lembra que eu falei no estudo da proxalutamida por que é difícil incluir paciente no estudo? Acontece isso, o paciente não aceita, o paciente retira consentimento, o paciente não tem critério de elegibilidade, né? E desses 3.323 foram randomizados. 756 foram para o placebo, 741
0,41 receberam fluvoxamina. 1.826 foram para outros grupos aí, né? Que daí são aqueles outros que já foram estudados. Bom, vamos lá para os desfechos, então. O desfecho primário foi necessidade de admissão num hospital por Covid-19, numa emergência, ele procurou um PA e ficou lá em observação por mais de 6 horas ou foi hospitalizado. Então, o que ele quer ver? Se a fluvoxamina faz o paciente procurar menos o PA e ficar lá em observação. O resto vai ser desfecho secundário. Aí, a gente vai aqui para a tabela 1 dos resultados, né? A gente vai ver que os grupos são bem parecidos, né? Quanto à distribuição, ó. Então, a randomização foi eficaz no trabalho, né? A questão de raça, bem parecido. A maior parte aqui ele colocou como mixed race, né? É miscigenado, estudando no Brasil, isso aqui é até esperado. Percentual de idosos, bem parecidos. Acho estranho isso aqui. Paciente, 6% de cada grupo com idade não especificada. Pô, é um dado muito simples isso aqui, né? Para você coletar. Perdeu o dado, não tinha idade, não entendi. Mesma coisa para o peso. 1% dos pacientes eles não tinham peso. Estranho, 1% eles não têm peso. 6% está inespecificada a idade. Estranho. Tempo do início dos sintomas, 0 a 3 dias, 4 a 7 dias, bem parecido. E de volta, alguns pacientes ficaram perdidos ali. Comorbidades, isso aqui é importante a gente ver. Vai que num grupo, lembra o estudo da progesterona que eu comentei aqui também? Pô, eu já comentei demais de Covid aqui. Aquele estudo lá, ele era completamente assimétrico. Né? Você tinha pacientes com muito mais risco no grupo placebo. Então, por isso que é importante analisar aqui também. E aqui a gente vê que de fato foi bem parecido. Aqui também é importante, né? O patrocinador, né? Ele coloca aqui que o patrocinador só deu dinheiro mesmo. Ele não se meteu em nada na pesquisa, né? Isso aqui é importantíssimo, né? Vamos para os resultados, que é o que a gente quer ver aqui, né? Então tá. Aqui a gente está com a tabela de resultados. Então, vamos começar aqui. Primeira coisa, clearance viral no dia 7, sem diferença estatisticamente significativa. Lembrando, P é menor que 0,05 e o intervalo de confiança não pode englobar 1, né? Ele tem que ficar todo para um lado ou todo para o outro. Aqui ele englobou a unidade, então a gente não pode dizer 95% de chance de ele ser de 0,42 a 1,06, ou seja, pode ser superior ou não. Hospitalização por Covid, sem diferença. Hospitalização por qualquer causa, sem diferença. Tempo para hospitalização, sem diferença. Duração da hospitalização, sem diferença. Aqui, o benefício que ele trouxe. Então, ele reduziu de modo significativo, olha aqui, de 0,08 a 0,41, a necessidade do paciente procurar o pronto atendimento e ficar por pelo menos 6 horas lá. Então, para aqui teve diferença. Então, ele ir para o pronto atendimento e ficar pelo menos 6 horas lá, quem toma fluvoxamina vai menos. Death, intention to treat, ou seja, mortes no intention to treat. O intention to treat é o seguinte, eu dei a medicação, tá contando. O paciente teve efeito colateral e por outro, tá contando. Eu tive a intenção de tratar o paciente, ele entra na análise. Diferente do per protocol, que é o quê? É só quem de fato tomou, a gente confirmou e fez tudo certinho. Não reduz morte no intention to treat, reduz morte no per protocol. Quem que é mais fidedigno? É o intention to treat. Mas de qualquer forma aqui realmente ele é bem impactante mesmo também, né? Agora, por que tem essa diferença? Será que os pacientes do intention to treat que morreram largaram o tratamento? Não sei, não fica claro. Mas o intention to treat fala mais da realidade nossa, e aqui não teve diferença. Aqui ele fala mais, assim, do momento exato. Isso aqui gera uma dúvida, tá? Essa discrepância entre esses dois. Agora, esse desfecho que ele coloca aqui, ficar pelo menos 6 horas na emergência, eu não considero um desfecho muito eficaz aí, tá? Pelo seguinte, tô falando de uma droga que trata a crise de ansiedade. Se eu reduzo a ansiedade da pessoa que está em casa, às vezes ela vai procurar menos o pronto atendimento. E aí, é o efeito anti-inflamatório ou o efeito ansiolítico da medicação? Já que ela é um antidepressivo e ansiolítico. De qualquer forma, basicamente daí na sequência aqui do estudo ele discute a respeito do baixo custo da medicação, que é uma medicação super barata, que quase não teve efeito colateral, e ele mesmo coloca como uma das limitações essa crítica aqui, né? Que a intention to treat analysis coloca mais o real world evidence do que o per protocol, mas ele bota que teve ali uma boa aderência apesar disso, então até ficou estranho aqui, tá bom? De qualquer forma, é um resultado positivo? É um resultado com potencial? É uma medicação que mude tudo daqui para frente? Difícil dizer, fica estranho aquela questão ali. Gente, tá aqui a análise, deem uma lida vocês também no estudo e você tem que interpretar o que você acha sobre isso, sobre essa diferença que teve do análise intention to treat, do per protocol. Escreve aqui nos comentários, faz sua crítica aqui no canal, como vocês sabem, a discussão e o desenvolvimento científico. Obrigado e até a próxima.